A mensagem de hoje tem como tema o poder revolucionário do Natal. Lucas 1, 46 a 55 diz assim: Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Até aí. É o cântico de Maria. Maria que se coloca como bem-aventurada, agraciada, aquela jovem mulher, recebe aquele extraordinário e único privilégio de dar à luz àquele que seria o Salvador da humanidade. Seria um instrumento pelo qual Deus se colocaria no meio dos homens, o Emanuel, Deus conosco. E a gente conhece bem essa história do nascimento daquele menino pobre, muito pobre, que nasceu numa manjedoura, num coxo entre animais, mas que cumpria as promessas do Antigo Testamento, que falavam do Messias, que falavam daquele que viria e seria, na verdade, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a Maria não era uma pessoa alienada. Maria não era uma pessoa desinformada. Muito pelo contrário. Era uma mulher inteligente. Era uma mulher perspicaz. Era uma mulher que conhecia a história do seu povo. Que conhecia a história, especialmente da ação de Deus na vida do seu povo. E eu creio que aí já temos uma grande lição para nós. Como pessoas que vivem nesse mundo de hoje, tão conturbado, tão impreciso, e coloca diante de nós uma grande interrogação. Nós estamos preocupados com isso? Estamos preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Estamos preocupados com os destinos desse mundo, do nosso país? Que futuro será reservado, não apenas para nós, mas para os nossos filhos e nossos netos? Conseguimos interpretar de alguma forma as coisas que estão acontecendo? E conseguimos, acima de tudo, enxergar a ação de Deus nessa história, que aconteceu não apenas no passado, mas que efetivamente acontece ainda hoje, porque Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou a história, Deus continua presente como o soberano sobre todas as coisas. E esse é o centro, é o cerne da nossa teologia, da teologia reformada, da teologia calvinista, que é a soberania de Deus.
E a Maria já reconhecia isso. Quando ela fala que foi considerada bem-aventurada, ela vai dizer, porque o Todo-Poderoso, ou o Poderoso, me fez grandes coisas. Se Maria é um personagem importante nessa história, o personagem central de toda essa trama é Deus, é o poderoso, é aquele que, através do seu poder, através do seu domínio sobre todas as coisas, veio conduzindo a história desde a criação até o nascimento de Jesus, de tal forma que esse projeto de fato acontecesse, não sem ter sofrido grandes ameaças, houve muitas ameaças, para que o projeto do nascimento do menino não acontecesse. E a ameaça mais próxima foi a de Herodes, na verdade, Herodes o Grande, que queria matar o menino. Matou muitos meninos, mas não matou o menino que era Jesus. O poderoso me fez grandes coisas. Ela sabe que a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, está conduzindo a história. Está conduzindo a sua história. E ela canta isso. Ela declara isso. Ela é uma poetisa. E eu creio que esse cântico de Maria tem um conteúdo revolucionário. De uma revolução idealizada nos céus. Não é uma revolução que se apoia em armas, em violência, em truculência, em dominação. Mas é uma revolução que está baseada no amor. Mas que tem um efeito profundo, que muda as pessoas, que pode mudar sociedades inteiras. E essa revolução está acontecendo. Ela está sendo engendrada. E este Natal nos faz lembrar disso, de que ele tem, o Natal tem um conteúdo revolucionário, tem um poder revolucionário de mudar as coisas, de mudar as pessoas, no âmago, no íntimo, na raiz. O poder revolucionário do Natal nos diz, então, em primeiro lugar, que essa revolução idealizada nos céus é uma revolução moral. É uma revolução moral. Versículo 51 diz assim, palavras de Maria. Agiu com o seu braço poderoso, agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Dispersou, espalhou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O cristianismo que se materializa no Natal, no nascimento de Jesus, é a morte do orgulho, da arrogância humana, da pretensa autonomia humana. O cristianismo que se materializa no Natal diz à humanidade o seguinte, que a humanidade não pode viver autonomamente. Porque quando o ser humano quer viver autonomamente, ou seja, não considerando Deus nos seus caminhos, ele acaba errando o alvo. E o pecado o que é? O pecado é errar o alvo. O pecado o que é? O pecado é transgredir. É transgredir, nós somos transgressores. Transgredimos as leis de trânsito. Quem dirige aqui é motorista
que nunca levou uma multa, levante a mão. Não precisa responder, só pensa. Quem nunca desobedeceu uma lei do trânsito? Talvez nem tenha tomado uma multa. Mas quem nunca estacionou em lugar indevido? Atire a primeira pedra, porque eu já estacionei. E fiz outras coisas. Vocês ainda não dirigem. Eu falei, quem dirige? Presta atenção, João. E já vai aprendendo, hein? Já vai aprendendo. Respeitar as leis de trânsito. Se beber, não dirige, inclusive. Nós desobedecemos as leis da natureza. As leis da natureza estão aí. As lideranças mundiais, com os cabelos em pé, não sabendo o que vai ser do nosso planeta, porque o planeta está no sufoco. Estive conversando essa semana com o pastor Timóteo Carricker. Ele é um pastor americano, mas está há muitos anos no Brasil, pastor da IPI, amigo nosso, teólogo, escritor, enfim. E ele esteve na COP25, que aconteceu recentemente lá em Madrid, e conversando com ele, ele dizia, olha, eu perguntei, e aí, Timóteo, temos esperanças? Ele falou, muito poucas. Muito poucas. Alguns países que estão, inclusive, travando o chamado Acordo de Paris, que é para eliminar ou tentar diminuir a poluição no mundo. E ele disse, olha, 3 países estão travando esse processo. Estão contribuindo para que o planeta não melhore, para que o meio ambiente continue sofrendo. São eles, Austrália, o Brasil e a Índia. Ele disse, esses 3 países estão criando problemas para o planeta. Transgredimos as leis e sofremos as consequências disso. O ser humano precisa entender que se depender só da sua moral, ele vai dar com os burros na água. Porque separado de Deus, ele se torna pretensioso, arrogante, acha que pode dar conta da sua vida, acha que pode dar conta da vida social. Mas o que ele acaba colhendo é frustração, é destruição, é tristeza, é desgraça. Portanto, Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. O Natal, com seu poder revolucionário, nos faz pensar que nós precisamos de Deus. Precisamos reconhecer humildemente que não podemos ser donos do nosso destino sozinhos. Que precisamos efetivamente de Deus. Porque Deus dispersa aqueles que alimentam pensamentos arrogantes. Os arrogantes serão dispersos. Os arrogantes serão colocados de lado. Não pensem vocês que os arrogantes vão triunfar. Os arrogantes serão dispersos como já têm sido dispersos pelo poderoso. Precisa acontecer essa revolução moral. O ser humano precisa se voltar para Deus. Não só no Natal, se lembrar de Jesus, mas se lembrar de Jesus o tempo todo. Daquele que veio ao mundo para nos dar vida, para nos mostrar o caminho que deve ser vivido por cada ser humano, pelas sociedades humanas, para não se desumanizarem. Mas o Natal tem o poder de trazer uma mudança social, há uma revolução social embutida no Natal. Versículo 52. Derrubou dos seus tronos
os poderosos e exaltou os humildes. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. O Natal nos ensina, em primeiro lugar, voltando um pouquinho, que todo ser humano é transgressor. E ele precisa dessa transformação moral e espiritual que Jesus, e só Jesus, pode produzir. Mas todo ser humano é importante. Todo ser humano é importante. Muito importante para Deus. Os poderosos muitas vezes não entendem isso. Os poderosos acham que eles é que são os mais importantes. Eles é que são os tais. E muitas vezes sufocam, oprimem aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Mas o texto que do Cântico de Maria, diz que Deus derruba dos seus tronos os poderosos. E a história está cheia de exemplo de homens muito poderosos que foram, inclusive, esquecidos na história. Um dos que mais ameaçou não só a igreja cristã, mas a sua própria sociedade foi Nero. O Apocalipse é escrito muito por causa da opressão que Nero, depois Domiciano, mas Nero exercia sobre os cristãos. Ele queria destruir os cristãos. Cheio de poder, imperador do grande império romano. O que foi feito de Nero? O que foi feito de Nero? Nero, na época em que eu era assim do tamanho do Henrique, Nero era o nome mais comum dado para os cães, os cachorros. Né? Um em cada 5 pets, naquele tempo era cachorro mesmo, né? 1 em cada 5, eles não eram os humanozinhos que são hoje, eram animais mesmo, né? 1 em cada 5 tinha o nome de Nero. Era muito comum. Nero, Nero, vem aqui, sai, Nero. Passa, né? Nero, não morde. Nero, vou te prender. Virou nome de cão. E a história, então, está cheia de poderosos que quiseram, muitos deles, ocupar o lugar de um Deus, ou se colocar como Deus. E há um outro personagem, lá em Atos, que foi Herodes, não o Herodes o Grande, mas Herodes Antipas I, que lá num belo dia ele vai ouvir um tipo assim de pedido de desculpas de 2 cidades ali da Palestina, Tiro e Sidom, que tinham um problema com ele, né? Com esse Herodes. Acontece que a comida de que eles precisavam vinha lá do país do Herodes. Então eles pensaram, bom, se a gente continuar brigado com Herodes, ele vai baixar as sanções sobre nós e a gente não vai ter comida para comer. Então eles quiseram resolver o problema com Herodes, conversaram com o assessor do rei e marcaram um dia para uma audiência pública. E o Herodes se veste, né, com aquele seu traje real, brilhante, senta no seu trono ali diante do povo. E aí ele começa o seu discurso. E quando ele está começando o seu discurso, a plateia começa a dizer: isso não é voz de um homem, isso é voz de Deus, de um Deus. Isso não é voz de um homem, isso é voz de um Deus. Ele é um Deus. E ele vibrou com aquilo, né? Eu sou um Deus. Diz lá o texto, no mesmo instante, vem um anjo do Senhor, fere mortalmente o Herodes, e ele morre ali na frente de todo mundo, vestido de trajes reais, ele morre comido por vermes.
Deus derruba do seu trono os poderosos, arrogantes, que o afrontam. Que o afrontam oprimindo as pessoas, principalmente. Todo ser humano é importante. Nós vivemos num mundo, gente, onde as pessoas são separadas por muros e cercas. Um grande jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, fez uma reportagem fantástica, falando sobre um mundo de muros. Um mundo de muros. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001 havia pelo mundo 17 barreiras físicas separando pessoas. Em 2008, essas barreiras aumentaram para 70. 70 muros e barreiras espalhados pelo mundo. Alguns separam fronteiras, outros dividem a mesma população, alguns freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. Um mundo cada vez mais interconectado, ter erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis, dizia essa reportagem do jornal A Folha de São Paulo. Umas pessoas são melhores do que as outras. Umas pessoas são mais dignas do que as outras. Umas pessoas são mais importantes do que as outras. Isso não é verdade para Deus. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes. Não é normal que num mundo como o nosso, pessoas ainda passem fome. Não é normal, não é possível. Hoje há no mundo 800 milhões de pessoas que passam fome. No Brasil, há cerca de 5 milhões de pessoas que passam fome. Num país que exporta alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. 5 milhões de pessoas passam fome. Estava vendo um vídeo essa semana. Você deve ter visto esse vídeo aí de um garotinho que escreveu uma carta para o Papai Noel. Isso aconteceu em 2017. E depois essa cartinha foi achada por alguém, não sei se estava na rua, em algum lugar. E o garotinho pedindo para o Papai Noel pão, presunto e mussarela, porque o grande desejo dele era comer um misto quente. Ele morava com a sua avó, doente, e eles não tinham dinheiro para comprar pão, para fazer um misto quente. E ele nem morava em favela. Esse garotinho não era morador de favela. E quantos mais? Quantos mais? O Natal é o momento da gente pensar que as pessoas de fato são importantes, todas as pessoas. Nós gostamos de classificar as pessoas. Esse é importante, esse não, esse pode, esse não pode. Quando nos assentamos ao redor das nossas mesas abençoadas, e a gente não precisa ficar com um sentimento de culpa ao sentar ao redor das nossas mesas com os nossos panetones, perus e outras coisas mais, e uvas, e graças a Deus por isso. Mas é um momento da gente se lembrar, mas não apenas nesse dia, não apenas nessa ceia, mas durante todo o tempo, nos lembrar de que há pessoas que não terão nada para comer, nada para comer em mais um Natal. Isso não é normal, isso não é possível.
Nós, como cristãos, não podemos achar que é assim mesmo. O Natal deve nos ensinar isto: todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são importantes e merecem viver. Merecem viver. Que a gente possa trabalhar nesse sentido. Nós temos, por exemplo, a EBAS. A gente já tem falado tanto da EBAS, e é preciso sempre falar da EBAS. A EBAS tem sido um instrumento de Deus na nossa cidade para alimentar, entre outras coisas, para alimentar crianças que não teriam o que comer nas suas casas. Quando você contribui com a igreja, com a sua igreja, aqui especificamente falando de nós, você está contribuindo para que crianças se alimentem. Mas só a EBAS não vai dar conta. É preciso que, através de outros mecanismos, esse problema vá sendo amenizado. Que esse problema vá sendo resolvido. É possível. Não vamos esperar, não vamos simplesmente nos sensibilizar e fazer uma bela oração e pedir que Deus derrame maná do céu, porque não vai cair maná de novo. Maná caiu uma vez lá para os judeus no deserto, não vai cair maná de novo. O maná vai chegar na mesa dos que não têm através de mim, de você, de nós, da igreja da EBAS e de outras instituições, de outros organismos. Através das merendas escolares, que alguns políticos às vezes resolvem boicotar, roubar. Todas as pessoas são importantes. Não se ache mais importante do que ninguém, nunca, jamais. E, finalmente, o Natal nos traz também uma revolução econômica. O Natal tem o poder de revolucionar moralmente, porque o ser humano, diante do Natal, reconhece a ação do poderoso. Diante do Natal, ele tem que reconhecer que ele não pode se deixar levar pelo orgulho, que ele precisa de Deus, sim. Há uma revolução social, o ser humano vai entender que ele não é melhor do que ninguém, que todas as pessoas são igualmente importantes para Deus, que não é normal que pessoas passem fome. E, em terceiro lugar, o Natal, com o seu poder, nos traz uma revolução econômica. Versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Olha a ação do poderoso. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Os ricos que amam o dinheiro serão sempre vazios. As suas mãos estarão vazias de vida, porque o dinheiro será o senhor das suas vidas. E o dinheiro é um péssimo senhor. Um péssimo senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo e falando sobre os ricos, ele diz assim: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Despediu vazios os ricos. A mão de Deus está agindo nesse sentido aí. Os ricos arrogantes, que se deixam dominar pelo dinheiro. E tem os ricos muito ricos, e tem os ricos um pouco menos ricos, mas tem muita gente rica no Brasil, egoísta, avarenta, ambiciosa,
só quer acumular para si. Mas a mão do Todo-Poderoso, os olhos do Todo-Poderoso estão olhando para essa gente. A salvação, o Natal nos fala do Salvador, né? A salvação não é apenas uma porta que se abre para a gente para o céu, para ir para o céu. Ah, eu estou salvo por Jesus, amém, e eu vou para o céu. Tá certo. É a porta que se abre para o céu, lá no futuro, na eternidade. Mas a salvação, gente, a salvação começa aqui e agora. Aqui e agora. Há 2 casos no Novo Testamento que falam sobre isso, que envolvem salvação e dinheiro. Chega um jovem rico e pergunta para Jesus: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então diz que ele deve cumprir os mandamentos. E ele diz: Senhor, eu tenho cumprido esses mandamentos. E Jesus diz: olha, mas falta ainda uma coisa para você. Falta o seguinte: vai, vende tudo que você tem e distribui para os pobres. E o texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo 19, vai dizer que aquele jovem saiu dali triste porque era dono de muitas propriedades. Ou as propriedades eram donas daquele jovem. Essa é que é a verdade. Ele era dominado por elas. Ele tinha um procedimento religioso. Não, eu guardo os mandamentos. Mas o Deus dele era o Deus bens, propriedades. Mamon, Deus dinheiro. E ele sai triste. E perde a oportunidade de encontrar realmente a vida eterna. E perde a oportunidade de seguir o Salvador. Mas há um outro caso. Esse caso é diferente. É o caso do pequeno Zaqueu. Baixinho, esperto, né? Mas odiado pelos seus, porque ele era cobrador de impostos. Ele trabalhava na Receita Federal de Roma. E aí, um dia Jesus estava passando ali pela cidade do Zaqueu, e ele, baixinho que era, queria ver Jesus, mas a multidão não permitia, ele vai e sobe numa árvore. E ele está lá em cima da árvore para ver Jesus, e Jesus vê o Zaqueu na árvore e diz: Zaqueu, desce daí. Desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém estar na sua casa. Hoje eu vou tomar um lanche lá na sua casa, Zaqueu. Né? Eu, como pastor, às vezes tenho vontade de imitar Jesus. E às vezes mandar uma mensagem para você: meu irmão, minha irmã, hoje minha família vai tomar um lanche aí na sua casa. Seria uma coisa interessante, né? Mas vou fechar esse parênteses sem graça, que não tem nada a ver com a história. E Jesus vai lá para a casa do Zaqueu. E está lá, Jesus gostava de sentar ao redor de uma mesa, né? Jesus gostava muito disso. E estão lá no meio né? Dos comes e bebes e tal, e o Zaqueu levanta e diz: Senhor, eu tomei uma decisão. Vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que Jesus diz sobre a decisão do Zaqueu? Hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação. A salvação tem um lado econômico. A salvação não é apenas, como eu disse, uma porta que se abre para o céu, mas a salvação começa aqui agora. A salvação tem a ver com o nosso bolso. A salvação tem a ver com as nossas atitudes. A salvação tem a ver com a solidariedade. A salvação tem a ver com o repartir. A salvação tem a ver com o doar.
Não existe salvação que se apega só com Deus num plano vertical. Obrigado, Senhor, pelo céu, pela vida eterna. A salvação se dá também no plano horizontal. A salvação me leva a ir ao encontro do meu próximo, do meu semelhante. A colocar a mão no meu bolso, a repartir com ele o meu recurso, se isso for necessário. É o que Tiago também vai dizer a respeito da fé sem obras. Uma fé sem obras é morta. Se você vê o seu irmão passando frio e não lhe dá um agasalho, essa fé que você diz ter é uma fé morta, não vale nada. Você tem que dar o agasalho para o seu irmão se aquecer. O Natal nos fala de uma revolução econômica. Repartir. Porque todo ser humano também é digno. É digno. Olha só. Natal. O Natal tem um poder revolucionário, como nenhum outro acontecimento. Porque ele não está baseado em armas, em força, em violência. Porque esse poder revolucionário, volto ao início, está baseado no amor. É uma revolução pensada nos céus. É uma revolução moral, porque leva o ser humano a reconhecer que ele precisa de Deus. Não adianta andar de nariz empinado, ele precisa de Deus. É uma revolução que faz o ser humano entender que todos são igualmente importantes. Que os poderosos, a começar deles, deveriam entender que todo ser humano é importante. E nos faz pensar nessa revolução econômica que nos leva a repartir daquilo que temos, em termos materiais, com alguém que efetivamente precise da nossa ajuda. Nos leva à generosidade. O que é o Natal para você? O que tem sido o Natal para você? O que será o Natal para você daqui para frente? Que nós, todos nós, a começar de mim, possamos deixar que esse poder revolucionário do Natal nos atinja. Que essa revolução seja engendrada no nosso coração, na nossa alma e através de nós, nesse mundo que aí está, precisando ser alcançado e transformado por essa revolução que vem dos céus e aproxima as pessoas entre si e as pessoas com Deus. Deus abençoe o seu Natal. Deus abençoe o nosso Natal. Que seja um Natal de verdade, cheio desse poder revolucionário, transformador, que desce dos céus e nos alcança. Amém? Amém.